Olá, eu sou Gabi Alquimista e quero aproveitar esse momento muito especial, de grande energia, para a gente conversar um pouco. É um momento onde acontece o eclipse solar, que também é a lua nova em Leão. Leão fala da identidade, de quem você é nesse mundo. Então, chegou a hora de ocupar o seu verdadeiro lugar. Eu venho aqui conversar com você sobre o que é esse momento da lua nova em Leão. A lua nova é um momento de começos, de recomeços, né? De você plantar novas sementes para permear todo o projeto que você tem. E como o Leão fala da identidade, é um momento muito rico, muito auspicioso para a gente falar exatamente disso, dessa vontade que a gente tem de mostrar quem realmente a gente é nesse mundo, independente do nome que escolheram pra gente, da família que a gente nasceu, do time de futebol que ensinaram a gente a torcer, das escolhas que nós fizemos porque fomos influenciados, da máscara que nós usamos para nos mostrar no mundo de acordo com o que nós aprendemos lá na nossa família. Essa lua em Leão, ela é um convite para exatamente plantar essa nova identidade, para nos ajudar a enxergar aquilo que ainda estava oculto. Muitas pessoas, e isso vem lá da antiguidade, acham que os momentos de eclipses são momentos ruins, são momentos onde vão acontecer alguma catástrofe, o que não é verdade. A gente percebe que esses momentos do eclipse, eles funcionam como um acelerador. É um momento onde você vai ter uma energia que vai potencializar aquilo que já existe no campo. Não é que vai acontecer nenhuma tragédia anunciada, nenhuma mudança inesperada. Não, vai acelerar aquilo que já está no campo. E talvez você esteja aí se questionando, né? Quem você é, o que é que você faz e qual é o legado que você deixa no mundo. Tudo isso tem muito a ver com Leão, com brilho, com carisma, com aquilo que a gente faz que nos dá prazer. Porque às vezes a gente pensa muito em quem a gente é e associa a nossa profissão. Quem você é? Eu sou professora. Quem você é? Eu sou advogada. E aquilo que você faz define quem você é. E não precisa ser assim. Você precisa olhar para a sua essência. Então, eu me faço uma pergunta e quero compartilhar com vocês. Por que que tanta gente conhece a sua própria história, mas continua repetindo padrões? Às vezes até entende que quer fazer uma mudança, mas não consegue de fato viver, experimentar essa mudança no dia a dia. E o Zodíaco, ele conta para nós uma história que é muito incrível. Quando começa o ano novo astrológico, o Sol entra em Áries. Então a gente passa experimentando o guerreiro, depois Touro, que é a materialidade, depois Gêmeos, a comunicação, os nossos aprendizados, o intelecto, depois Câncer, a família. Depois de Câncer, da ancestralidade, a gente chega em Leão, que fala da identidade. Então, quando eu penso em Leão, na identidade, no carisma de quem eu sou, eu penso em quem minha família autoriza que eu seja. Porque o Leão vem depois de Câncer. E antes de existir uma identidade nova no mundo, você existiu dentro da sua família, ligado aos seus padrões. Então isso é muito profundo e verdadeiro, porque a alquimia enxerga cada um de nós como uma árvore da vida. Então, como uma árvore, nós temos raízes, nós temos a copa, o tronco e a copa. Então, as raízes representam a parte mais sulfúrica, que é a nossa ancestralidade. O tronco da árvore, ele representa a nossa parte salina, tem muito a ver com os nossos sentimentos. E a parte da copa é a parte mercurial, aquela parte onde a gente pensa, né? São os nossos pensamentos. E talvez você aí já tenha pensado sobre isso, já tenha percebido que você precisa mudar em alguma coisa, talvez até você já tenha sentido que você precise mudar em alguma coisa, mas você ainda não tenha tido
ação, não tenha conseguido realmente, de fato, utilizar alguma ferramenta, alguma coisa que promova de fato na sua vida a transformação que você deseja. Então esse momento do eclipse, ele é um momento muito oportuno, porque ele vai trazer luz exatamente para essas questões que envolvem a nossa identidade, a forma como nós nos autorizamos a brilhar no mundo. Tem um efeito que vai depender do seu mapa astral, né? E o meu objetivo aqui não é falar exatamente de cada particularidade, mas trazer essa reflexão para que você pense que tem uma solução prática para que você consiga externar de forma rápida, porque hoje na nossa sociedade as pessoas são muito movidas pelo tempo, todo mundo quer tudo muito rápido, e talvez fazer uma jornada de autoconhecimento, que é muito importante, não traga o resultado imediato que você quer e que você já percebe agora no seu dia a dia, na sua vida. E isso a gente pode ajudar com algumas ferramentas. Então, o que é que a alquimia propõe, na verdade? Não é somente uma transformação intelectual, não é somente organizar a copa da árvore. O que a alquimia propõe é exatamente essa reorganização que é interna, é essa nova visão, essa nova posição que você ocupa internamente e que vai se refletir no mundo externo. Porque primeiro você se autoriza por dentro para depois viver essa jornada por fora. Primeiro nasce o desejo dentro do coração e depois você manifesta na sua realidade. Faz o colapso de onda. A gente pode ajudar nessa reorganização com os florais alquímicos, que são uma ferramenta incrível, que nos alinham exatamente com esse propósito, fazendo limpezas de padrões repetidos do DNA. Vocês podem perguntar assim para mim: Gabi, como é que eu sei que eu estou pronta para assumir o meu lugar no mundo? Como é que eu sei que chegou a minha hora? Muitas pessoas podem se perguntar isso, como eu também me perguntei. A primeira vontade que a gente vai sentir é de diminuir a necessidade de aprovação. Você vai perceber assim que você já não tem mais interesse no que as pessoas acham do que você vai fazer da sua vida. Você simplesmente faz, você simplesmente se prioriza, se valoriza, sem se importar com o que os outros vão achar. Isso é um ponto. Você para de pedir permissão. Isso tem a ver muito com as estratégias que a gente consegue, que a gente constrói lá na nossa infância. Por quê? Porque quando a gente vive, por exemplo, situações de abandono, situações de rejeição, onde a gente vivia num lar, numa família onde a gente não foi visto de verdade, a gente cria com esse molde e vai buscando, nos outros ambientes onde a gente se relaciona, pessoas que validem, como se a gente precisasse de permissão para existir no mundo. Veja se isso faz sentido para você, porque esse é um ponto. Um outro ponto que a gente precisa ver também, e que é muito legal, é de confiar mais na nossa intuição. A nossa intuição é aquela vozinha que às vezes ela fala, mas a gente insiste em não ouvir. E quando a gente não ouve, normalmente a gente vê que a gente escolhe o caminho mais difícil. Porque a intuição é aquele guia interno, sabe? Aquele GPS que diz assim, vá por aqui. E quando você toma o caminho contrário, você, puxa, bem que eu pensei, não era por aqui, era para eu ter feito aquilo. Então, à medida que o tempo passa e você vai trilhando esse autoconhecimento, você vai buscando também confiar mais na sua intuição. Você percebe que o que você faz conectado com você mesmo te abre os canais para o mundo espiritual, para o mundo invisível, e você é guiado naturalmente, sem depender de ninguém. Então, uma outra coisa que eu quero pontuar é que você também sente mais vontade de servir ao mundo com seus talentos. Às vezes você tem uma profissão, mas você tem necessidade de partilhar outros talentos mesmo, outras habilidades
que talvez aquela sua primeira profissão, aquela primeira máscara do ego não te permite. E aí você vai percebendo que está na hora, porque o talento que você traz é aquilo que é só seu e exclusivo, e que se você não colocar à disposição do mundo, o mundo vai perder a sua identidade, aquela marca que só você pode fazer. Então, é uma coisa bem interessante, porque assim eu vivi isso na minha história. Eu passei por um momento difícil, a pandemia foi desafiador para todos nós e para mim, exclusivamente, foi um momento onde eu parei de trabalhar. Então eu sempre estudei, eu sempre trabalhei, eu sempre tive alguma atividade. E quando veio o lockdown, que eu precisei parar e ficar em casa, eu tive que enfrentar a mim mesma. Então, quem era a Gabriela quando não estava na rotina de trabalho? Foi um período muito difícil, mas foi um período riquíssimo, né? Eu falei isso há uns dias atrás com relação ao salto quântico. Os físicos descobriram que o elétron, ele vibra em uma determinada camada e de repente ele desaparece dessa camada e reaparece em outra. E os físicos não entendiam como que isso acontecia, por que que ele dava esse salto quântico. Mas uma coisa era clara, antes de dar o salto quântico, o elétron ele passa por um estresse, ele vibra bastante. E na nossa cultura eu percebo que às vezes é o sofrimento, que é a dificuldade que a gente precisa enfrentar para poder ter esse salto de consciência. E foi assim mesmo que aconteceu comigo. Dessa época eu conheci uma amiga que, conversando com uma outra pessoa, eu escutei ela falar sobre a leitura do mapa astrológico e de imediato eu me interessei por aquilo. E foi um momento de curiosidade porque assim, era o meu mapa e eu esperava que a terapeuta ela lesse e dissesse coisas a meu respeito. Aquilo fez tanto sentido na minha vida que a partir daquele dia eu comecei a estudar astrologia. Eu sempre me interessei por horóscopo, mas horóscopo não é astrologia. Horóscopo é uma forma muito simplória de falar dos signos, de fazer previsões. O estudo da astrologia é uma coisa muito séria. E para a alquimia, a astrologia tem um poder de cura porque a gente conecta ideias e trabalhos e postulados que ajudam a gente a nos entender e a fazer fluir a vida, que é o que importa no trabalho terapêutico. Então, a partir daquele momento, eu me vi assim, eu vi a minha primeira profissão, que de primeira profissão eu sou professora, então assim, eu ao longo da minha jornada, eu sempre trabalhei em escolas, eu cuidava de gente, e aí com a leitura do mapa astral, eu percebi exatamente essa ênfase no cuidar, e eu percebi que eu tinha outros talentos além de trabalhar na escola, porque de verdade eu nunca fui muito tempo professora de sala de aula. Eu trabalhei muitos anos na coordenação, eu trabalhei muitos anos na direção. Então eu tinha e tenho essa habilidade de cuidar. E a partir daquele momento específico, eu desejei colocar esse serviço no mundo. Então, o pós-pandemia para mim trouxe uma lucidez muito grande, que é essa lucidez que o eclipse solar vai fazer na sua identidade. Por isso que eu vejo que é um momento oportuno e se você se conecta com isso, talvez seja a hora de você pensar: o que eu posso fazer? Como eu vou me encorajar? Eu vou me autorizar a deixar esse talento fluir. E foi assim que aconteceu. Eu passei a estudar novos contextos, novos conteúdos, coisas que me interessavam. Comecei a fazer a leitura do mapa astral, eu comecei a fazer leitura de tarô, a leitura dos oráculos. A gente sabe que a ciência hoje fala do biocampo e esse biocampo de energia ele pode ser visto, ele pode ser medido e ele pode ser lido e a gente pode interferir nesse biocampo. Então, uma das coisas que a gente faz para ler o biocampo é medir com a radiestesia, com o pêndulo e também com a leitura do tarô. Então, eu fui colocando essas habilidades no mundo e descobri uma nova versão. Nasceu a Gabriela terapeuta, nasceu a Gabriela alquimista.
Eu digo nasceu porque não que ela não existisse antes. Eu vejo que na minha trajetória ela sempre existiu, mas eu me autorizei, inclusive após observar um aspecto que era bem verdadeiro no meu mapa. E quando a gente tem uma informação que a gente não tem consciência dela, e Jung já dizia isso, o inconsciente domina a nossa vida até que nós tenhamos consciência. E quando eu entendi que aquilo era uma trava e que eu tinha aquele talento e que eu podia ajudar as pessoas, que na verdade eu já ajudava, eu só não assumia a minha identidade, fez muito sentido. Aí eu fui me conectar com a minha avó materna, né, que sempre eu tive acesso, viveu muito presente comigo, era minha avó cigana, mas aí nasceu a conexão maior com a minha avó paterna, que era exatamente a avó alquimista. Era a avó que trouxe o ato de benzer. A minha avó era benzedeira. Então eu me criei vendo desde pequena as pessoas, os bebês adoeciam e as mães preocupadas levavam para ela benzer. Então ela pegava um galinho de arruda, pegava um galinho de vassourinha, de algumas plantas que ela tinha assim no quintal da casa e que eram um xodó, porque só ela podia mexer. E ela tirava os galinhos e benzia. E eu lembro que eu pedi a minha avó, me ensina essa reza. E ela dizia, não, minha filha, eu não vou te ensinar, porque é uma reza tão simples que se eu te ensinar você vai perder a fé. Tinha uma das orações que ela fazia, ela ainda conseguiu me ensinar. Mas eu guardei isso na minha memória. Esse poder de limpeza do biocampo energético através das plantas. E isso é alquimia pura. Então eu aceitei essa origem que já existia, né, na minha família, no meu biocampo, mas que pelo distanciamento, porque essa avó foi uma avó que eu não tive muita oportunidade de conviver com ela. Só na fase adulta foi que eu vim entender qual era o sentido dessa alquimia na minha vida. E aí eu vou dizer para vocês, o leão rugiu, porque ninguém me segura nesse lugar. A gente tem uma satisfação indizível, a gente tem uma alegria incrível de partilhar quem a gente é, o que a gente acredita, sabe? E as pessoas começam a nos procurar com essa energia. Então, ainda trabalhando nas escolas, eu comecei a perceber que eu tinha uma outra postura, uma outra ação de cuidado com os profissionais da educação, tanto os professores como as pessoas que cuidavam da limpeza, que cuidavam da secretaria, da parte da documentação e especialmente os alunos. Os alunos foram o grupo que eu vejo que teve maior impacto com o meu trabalho, porque eu sempre via e entendo que as crianças são a semente do Cristo na Terra. Como que a gente quer falar de uma nova terra? Como que a gente quer falar de um futuro se a gente não cuida das crianças? E na minha trajetória, eu sempre tive a oportunidade de lidar com crianças que às vezes viviam situações complicadas de família, viviam traumas. Então, eu pude colocar o meu novo aprendizado na prática e isso fez muito sentido. Foi isso que me trouxe aqui e é isso que hoje eu vivo, que eu faço e que pode te ajudar. Porque quando a gente quer dar um passo além, a gente pode sentir essas travas invisíveis, porque são lealdades familiares, são fios invisíveis. A história que a gente não conhece da nossa família, porque sempre tem alguma história escondida embaixo do tapete, aquilo que ninguém fala, aquilo que ninguém conta, mas que tá lá. E essa energia te prende de chegar nesse lugar que você tanto deseja. Então hoje no meu trabalho, o que é que eu faço? Eu ajudo as pessoas a encontrarem esse caminho, a resolver essas pendências, a evitar a procrastinação, a resolver a ansiedade, a depressão, essas situações que às vezes nem são traduzidas num exame físico, mas são situações que incomodam a alma e cada um sabe o que é que incomoda. Então, através da leitura do tarô, a leitura do mapa astral, a gente pode guiar esse caminho e faz muito sentido, muito sentido. Então, eu quero finalizar esse bate-papo dizendo para você que acredite na sua intuição, acredite no seu potencial. Se você tem dúvida, procura
uma alquimista terapeuta e eu me coloco à sua disposição em atendimentos presenciais aqui na região de Feira de Santana e virtuais, né, na maior parte do tempo, para que a gente possa conversar e traduzir a natureza de uma forma simples para alinhar o seu biocampo e te ajudar a ser quem você realmente é. Passa por esse caminho de se olhar, de se conhecer melhor e de viver a nova vida que já está aí disponível. Basta somente a gente ter a coragem de assumir quem a gente é. Um beijo no seu coração.